Fala, meus amigos, vamos aqui a nossa análise de fechamento do pregão desta sexta-feira, dia 21 de junho. Ibovespa subindo 0,74, fechando acima de nível de resistência. Vamos falar mais a respeito do Ibov e de vários outros ativos, como o Banco do Brasil, Itaúsa, Cogna, B3, Azul. Então fica aqui comigo até o final dessa análise de fechamento do pregão e no decorrer dela, deixa seu like, seu joinha, se inscreve no canal, aproveite ao máximo aqui o espaço, os comentários aqui também que você pode escrever o que você deseja em termos de análise, em termos de feedback, em termos da sua própria análise de um ativo que você esteja olhando. Fique à vontade. Vou rodar a vinheta, na sequência a gente começa com a análise do Ibovespa. Então vamos lá, vamos começar com o Ibovespa, alta de 0,74, como eu disse, fechou acima de alguns níveis de resistência que ontem não tinha fechado, mas perdeu a mínima do pregão de ontem e já voltou forte para cima, fechou acima da média, fechou acima dessa região. Então, sinal positivo do Ibovespa, inclusive terminando a semana de forma positiva 1,4%, criando a possibilidade de gerar um sinal de fundo lá no semanal em cima da zona de suporte, que seria um sinal positivo, apoiando ainda mais essa expectativa de subida de recuperação do Ibovespa, ou seja, a superação dessa máxima aqui reforça a expectativa de continuidade do processo de recuperação. 4 pregões consecutivos de alta. Isso aqui não vinha acontecendo. Quando o contexto é de baixo, quando a tendência é bem mais de baixa, observe que são poucos pregões que acontecem de forma positiva e nem tem sequência. Ó. Então, o resto é tudo negativo. Um dia alto já começa a cair. Você ter 4 positivos já é um indício favorável. A tendência mudou? Não. A tendência enfraqueceu. A tendência de baixa enfraqueceu, criou-se uma expectativa que ela pode ser revertida. A superação dessas máximas aqui, assim, ó, superação dessas máximas aqui, essa e essa aqui, reforça essa chance de reversão da tendência de baixa de curto prazo, ou seja, o Ibovespa superando 122.482 e na sequência 123.245. Isso aponta para a mudança da tendência, ficando com a tendência indefinida e com a expectativa de gerar uma tendência de alta. No mini índice, o dia está sendo de alta, 0,84%, ainda está aqui sendo negociado. Então, algo também bem favorável. A gente fez, hoje eu toquei a live das 8h45 aqui, todos os dias tem uma live de 8h45 até as 11 horas, focada em day trade, mini índice, mini dólar e também atendendo pedidos de análise ao vivo. Eu toquei essa live hoje, né? Excepcionalmente o Kaique, que é o responsável por essa live, não conseguiu fazer essa live hoje. Eu fiz e fizemos uma operação muito, muito boa no mini índice no dia de hoje. No gráfico aqui, já pensando no próximo pregão, no gráfico desses 60 minutos, o que tivemos? Tivemos essa pancada para cima, foi onde a gente pegou um bom movimento aqui dentro dessa hora de pregão. Voltou e gerou sinalização para cima. Enfim, abriu subindo, foca em continuar buscando oportunidades mais na ponta compradora. Abriu caindo, dá para até buscar venda de topo descendente ali no gráfico de 10 ou de 5 minutos, mas eu ficaria de olho na questão de bateu aqui em cima da média, gerou sinal de alta, foca em compra de day trade, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Seria o meu interesse maior seria olhar mais para compra, ser um pouquinho mais restritivo para venda a partir aí de segunda-feira no mini índice. No dólar, nós tivemos um pregão, estamos tendo um pregão negativo, queda de 0,31%. O dólar, enquanto não superar essa máxima, ele está dentro de um processo de correção. Como eu já mencionei ontem, aqui perdeu essa mínima, enfim, gerou um sinal de correção, parou em cima do suporte, mas enquanto não superar essa máxima, segue dentro do processo de correção, que pode intensificar aqui, voltar para a média, pode ficar de forma mais lateral, enfim. Olharia um pouquinho mais para a ponta vendedora se abrir caindo na segunda-feira e passar a gerar sinalizações de baixa abaixo dessa região aqui dos 435,5, 5.435,5. Para compra, teria que realmente romper toda essa região aqui, ó, dá para ver uma linha de tendência aqui de baixa, no gráfico de 60 minutos,
vem forte aqui para cima, começa muito forte o movimento e passa a proporcionar sinalizações de fundo ascendente acima dessas regiões aqui de resistências, que seria a região dos 51,5 e principalmente dos 57,5. Isso seria mais favorável para buscar operações de compra de fundo ascendente ou pivô de alta no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Dá para olhar também que bater aqui no suporte, gerar um fundo no G30, igual aconteceu hoje no mini índice, batendo no suporte, gerando sinal de alta, dá também para olhar isso aqui. Mas no primeiro momento, abaixo dessa região, topo descendente no G5, foco em venda, e acima aqui dessa região, fundo ascendente ou pivô de alta, foco em compra. Depois do dólar, vamos falar aqui de Petrobras, que fechou o pregão de hoje com alta de 0,6%, a semana com alta de 5,88%. Vou falar mais a respeito de Ibovespa, Petro, Vale, fazendo uma leitura um pouco mais ampla no radar da semana, que é publicado no decorrer do final de semana, provavelmente já amanhã eu publico aí, exclusivo para membros, e lá na terça-feira eu libero para todo mundo, mas no primeiro momento exclusivo para membros aí, chamados membros DV Comunidade. É só clicar aqui em Seja Membro para você ver o que é esse DV Comunidade. Então aqui está um movimento de subida, não tem sinal de baixa. Qual seria um sinal de saída para quem está comprado? Lembrando, a tendência, em termos de movimentos, é isso aqui, ó, é de baixa. Para mudar essa tendência, a Petro teria que romper essa máxima. Já está claro, evidente que vai fazer isso? Não, é um ponto positivo ao fechamento dessa semana, voltando para cima da média. Mas o fato é, fechou um pregão aqui, ó, abaixo ali da média, gerou nova mínima, para mim seria até uma oportunidade de uma venda de swing trade nessa ação. Essa seria uma das alternativas aí em Petrobras e me chamaria atenção para essa venda dessa forma. Então, um ponto de botar o stop pode ser através da última mínima ascendente, a mínima do pregão de hoje, ou desse fechamento que eu comentei aqui no gráfico diário da PETR4, tá? Por enquanto, resistência imediata, região dos 37,05 e depois o patamar dos 37,81 a 37,94. Vale 3, dia de hoje de queda de 0,93%, enquanto o Ibovespa sobe 0,74%, a Vale caiu 0,93%. E aqui, assim como a PETR4, seria um primeiro sinal de saída da posição. O segundo seria uma posição comprada no swing trade. Perdeu essa mínima, reforça a possibilidade de abrir uma venda, inclusive de swing trade, na minha opinião, em cima do papel. Ou seja, de vender aqui, com o stop aqui em cima, tentando pegar um movimento para baixo, logicamente, não para esse ponto aqui de objetivo, mas de perder essa região de suporte, que ainda eu sigo na leitura que seria o caminho mais provável. Quando eu falo que eu sigo na leitura, não é que eu acredito ou estou falando que ele vai cair. É que o cenário, o desenho aqui, o rastro que vai ficando no gráfico, na minha leitura está demonstrando fraqueza para subir e ainda um controle da situação por parte dos vendedores, uma chance maior de poder cair. Um dia de alta, Ibovespa, esse papel caiu e gerando um fechamento novamente abaixo da média, como se assim, ó, você vai lá, você tira a cabeça da água, aí vem alguém e te empurra para debaixo da água, um chamado caldo lá, te joga para debaixo, o seu lugar aqui embaixo da água, embaixo da média. Então, perdeu essa mínima, confirma o sinal de baixa, aumenta a probabilidade de queda, possibilitando uma venda de swing trade nessa ação. Seguindo para a gente falar aqui de B3CA3, a ação está dentro de uma posição comprada, também não está conseguindo se manter acima da média, já voltou, fechou acima, voltou para baixo da média, tentou de novo, voltou para baixo da média, por enquanto não está desenhando bem, uma recomendação que o Kaique fez foi contra a tendência, com risco maior nessa operação, ainda sem conseguir mudar a tendência dela, tem que romper essa máxima aqui para mudar a tendência, ou seja, os R$ 11,07. Mas nenhuma mudança na operação, o stop está lá no ponto que foi definido pelo Kaique, objetivo, tudo, qualquer mudança que ele fizer, vocês vão receber aí pelo aplicativo DV Invest. Seguindo para a gente falar aqui de COG-N3, destaque do dia das ações dentro do Ibovespa, alta de 7,41%. Opa, agora sim, agora vai subir até o infinito. A tendência no gráfico semanal é de baixa, desculpe, é de baixa, muito forte tendência de baixa, semana fechou com alta de 4,19%, logicamente impulsionado por esse pregão aqui, que subiu 7,41%. Mudou a tendência? Ainda não, mas é um indício positivo, né? Uma força compradora aqui para trazer um indício de mudança da tendência. Para mim, a minha leitura é que ela precisa romper essa máxima aqui, ó. Que máxima é essa?
R$ 1,94. Se ela superar, ou seja, se o preço superar, ele quebra a tendência de baixa, quebra a estrutura de baixa e volta a trazer um viés mais de alta, apoiando mais operações de compra. Quem está comprado de alguma forma em COG-N3, dá para colocar o stop aqui embaixo e deixar, vamos dizer assim, o pau quebrar aí em termos de oscilação do preço, aguardar mais alguns pregões para tomar uma decisão de condução, de tirar o stop daqui e elevar para um nível mais alto, como por exemplo, após num gráfico de 120 minutos, tentou cair, subiu, girou pivô de alta, aí você tira o stop daqui e joga aqui embaixo da mínima do fundo do 120, depois de gerar esse pivô de alta, fechar acima dessa máxima aqui. Então é uma alternativa de condução de uma compra de swing trade contra a tendência aí da COG-N3. Ainda é um ativo que, em termos de olhar para um prazo mais longo, não me chama atenção, porque existem, na minha opinião, ativos que se encaixam melhor dentro da minha metodologia para um prazo maior, como, por exemplo, a VEG3, que eu já mencionei no decorrer dessa semana, inclusive com análise especial. REC V3, queda de 2,93%, é o que eu estou mencionando. Olha só o tamanho da alta, ela foi ontem destaque de alta e hoje destaque de baixa. Mas por quê? Porque o cenário ainda é de uma tendência de baixa. O que eu mencionei ontem? O que ela precisa fazer para mudar a sua tendência? Romper essa máxima. O que ela fez? Fechou uma vez acima da zona de resistência, opa, ponto positivo. Igual o Ibovespa, fechou hoje acima da zona de resistência, tem que se manter acima. E melhor ainda, superar a máxima do dia que conseguiu fechar acima. Para confirmar, é um sinal extra de confirmação. Aqui não, já volta para baixo, fecha abaixo da média, volta para baixo dessa região aqui, não é algo legal. Então, por enquanto, o papel segue dentro de um contexto mais de baixo, topos e fundos descendendo semanal, no diário, enfim, caminho mais provável segue de fechar esse gap de alta, suporte em 13,93, depois tem suporte na faixa dos R$ 17,60, ainda não seria, por mais que possa subir esse ativo, ainda não seria um ativo que eu buscaria compra neste momento, falando em termos de swing trade. Depois desse ativo, vamos falar aqui de Banco do Brasil, que terminou o dia com alta de 0,83%, é mais um papel que está dentro de uma tendência de baixa. Para mudar a tendência, precisa reverter a tendência do gráfico diário, então, de curto prazo, ela precisa romper os R$ 27,13. Aí ela quebra a sua tendência de baixa. Enquanto ela não fizer isso, e na próxima semana proporcionar topo descendente, ela apoia mais buscar operações de venda. Para quem está comprado, stop aqui embaixo. Se tem como conduzir um pouco mais aqui, eu aguardaria mais alguns pregões, mais aqui, pelo menos uns 2 pregões, para fazer alguma mudança de stop na posição. Tá? Aguardar em relação a esse movimento de baixo, no mínimo mais uns 2 pregões, 2 a 3 pregões aí para mudar o stop. Ou seja, se vier aqui, bate no nível de resistência, volta aqui para baixo da média, ou fecha abaixo da média, gerando nova mínima, também sinal de saída na posição comprada no papel. Itaúsa, queda hoje de 0,41%, está aqui entre as médias, para quebrar sua tendência de baixa no gráfico diário precisa romper essa máxima aqui. Que máxima é essa? Na faixa dos 9,92, entre as médias é uma região que eu evito buscar posições. O que é que abre a possibilidade de arriscar uma compra nessa ação? É dar uma patinada aqui e depois gerar um pivô de alta, alternativa, ou seja, pelo menos mais uns 2 a 3 pregões de lado, para depois romper aí gerando um pivôzinho de alta. Quem está comprado, se perder a mínima desse pregão aqui, reforça um pouco mais a chance de queda. Você pode até, vou aguardar um fechamento abaixo, sair, se fizer algo assim, eu saio dessa posição comprada no swing trade nessa ação. Então, por enquanto, eu olho para o semanal, entre as médias, mesmo com fundo ascendente, entre as médias, aqui dentre as médias, eu prefiro um passo, eu vou atrás de outro ativo que esteja mais alinhado aí para buscar uma entrada entre as médias, é aquela região que entra uma briga muito grande entre compradores e vendedores, de prazos diferentes, quando fala entre as médias, porque é a média de um prazo maior contra a média de um prazo menor. É como se fosse a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico diário contra a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal, aqui olhando para o diário. E aqui no gráfico semanal é como se fosse a média móvel exponencial, como se fosse não, é a média móvel exponencial de 10 períodos do semanal, e aqui seria a média móvel exponencial de 10 períodos do mensal. Então, prazos diferentes ali, fica um olhando para compra, outro olhando para venda, e aí começa a entrar sinais mais falsos em definição. Eu costumo ficar de fora, buscar outros ativos, tá? Mais limpos, vamos dizer assim. Azul 4 segue sua tendência de baixa, totalmente alinhado para baixo. Alinhado para onde? Alinhado para buscar nível de suporte aqui, ó. É o caminho mais provável. Não é uma certeza, mas é o mais provável.
E a questão é, dentro desse contexto, está interessante para compra? Para mim, não. É um contexto desfavorável, um contexto de risco maior para compra. Região de suporte na faixa do 7,13 até a mínima lá no R$ 6,71. Olhando para o gráfico semanal, tem ali o suporte do gap em 7,84, já veio para baixo, fechou inclusive abaixo, e tem depois a região do 7,24. Então 7,24, 7,13 até o 6,71 é a região de suporte mais relevante. Se fosse para arriscar alguma compra contra a tendência do gráfico diário, que seria de curto prazo, tentando pegar um repique de alta, após bater pelo menos nessa região de 7,24 a 7,13 e gerar um sinal de alta. Aí sim, antes disso, por mais que possa gerar aqui a superação da máxima desse candle, que tem um formato semelhante a de um martelo invertido, que é um padrão de alta, eu ficaria de fora dessa operação. Tá? HPV3, Rap Vida, vai caindo aqui gradativamente, sem ganhar muita força ainda para baixo. Se olharmos o gráfico semanal, começou a invadir a região de suporte desse fundo anterior, 4 semanas aqui subindo, já tem 5 semanas, já quebrou até a questão do tempo aqui, não foi algo legal, que eu pego o gráfico mensal aqui também, ó, 3 meses tentando subir, bate na média, já gera um sinal de topo, esse ativo vai dando um indício que pode dar uma afundada aqui, podendo voltar para essa região. Um primeiro sinal assim, tem um sinal para baixo no mensal e não tem muito suporte pela frente, a não ser que a gente bote aqui um Fibonacci daqui para cá, vão ter alguns níveis ali de retração, 38,2, 50, 61,2%. Mas olhando para o mensal, olhando para o semanal, tudo descendente, diário, não entro comprando esse papel. Eu prefiro não comprar. Mas Dalton pode subir, mas eu só não prefiro não comprar. Dentro desse contexto, o risco para mim é muito alto e a relação risco-retorno para mim não é tão satisfatória, por mais que esteja na região de suporte de HPV3. Aí para um prazo mais longo também não está me apoiando não, dentro do que eu acabei de mencionar, no mensal e no semanal. O Ziminas, essa ação fechou aí o pregão de hoje com queda de 0,92%. Então, algumas ações importantes fecharam em queda, ou seja, ações que têm até um peso, né, um volume financeiro também alto, fecharam de forma negativa. Mas a questão é, os em Minas, ela veio com forte tendência de alta, aí foi lá, gerou essa sinalização muito forte para baixo e perdeu o fundo principal da tendência de alta. Ao perder esse fundo, tentou subir, reverteu aqui para baixo e agora gerou um novo fundo ascendente. Ok, isso aqui é uma zona de resistência inicial, já bateu lá no 7,72, perdeu um pouquinho de força. Depois disso, a região do 7,97 até o patamar de 8,20. É a próxima zona de resistência em conjunto com a média móvel exponencial de 10 períodos do gráfico semanal. Compraria essa ação pelo gráfico semanal? Não compraria, porque veio para baixo das médias, veio para baixo dessa região. O stop, se eu comprar aqui com um stop aqui, já fica um stop mais caro do que seria os desafios mais próximos dessa ação. O que eu faria em termos de planejar alguma compra nessa ação? Tentando pegar um movimento que vá lá buscar os próximos níveis de resistência, como a região próxima ali dos R$8. Essa ação vem aqui na próxima semana, dá uma patinada ali, pelo menos mais uns 2 candles aqui, dá uma patinada em cima da média, gera a superação da máxima do candle anterior, tentando pegar um movimento mais curto de subida para cá, ou principalmente para a região dos R$8. É o que daria para fazer. E quem tiver posicionado, se perder aqui, ó, em vez de subir o próximo pregão, voltar a fechar abaixo da média nova mínima, também seria um sinal de saída dessa posição comprada na Uzi Minas. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise. Comente aqui qual ativo que você deseja que seja analisado para a próxima análise de fechamento do pregão. A gente seguindo aquelas prioridades de atendimento. Quem envia o pedido de análise pelo aplicativo DV Invest, quem envia por aqui pelo YouTube é membro do canal, tem prioridade. Depois, a próxima prioridade para quem está inscrito no canal. E se não tiver tantos pedidos desses que são prioridades, a gente atende pedido de quem está aqui acompanhando, mas não é inscrito ainda no canal. Lembrar que para se inscrever é algo gratuito. Só clicar aqui embaixo, se inscreve e acompanha aqui o canal. Bastante conteúdo de aprendizado, bastante conteúdo em termos de análise. Por falar em aprendizado, já aula aqui gratuita dentro do canal. Um grande abraço.